nosso assunto, nós vamos dar sequência, né? Sobre o batismo cristão. Como nós tivemos um intervalo aí de 2 semanas, eu acho que requer uma breve recapitulação. Mas eu vou tentar ser breve. Porque a gente viu, irmãos, a questão da origem do batismo. O batismo cristão é inegável, é inquestionável que ele tem origem com João, o Batista. Ou seja, antes do nascimento da igreja de Cristo, a igreja cristã, nós vemos o batismo sendo instituído. É interessante essa história, como a Bíblia revela. Né? Nós queremos estudar o assunto à luz da Bíblia. Não se faz distinção entre os propósitos do batismo feito por João e os propósitos do batismo feitos mais tarde pela igreja, desde os tempos do Novo Testamento até os nossos dias. O batismo tem o mesmo propósito. Não há nada na Bíblia que nos autorize a mudar nem a finalidade, né, o propósito, nem o meio de ser feito, o significado dele. Então, nós temos que atentar para o que a Bíblia realmente nos ensina a respeito disso. João surgiu ministrando o batismo por autoridade de Deus. O que a Bíblia diz é que Deus enviou João a batizar, certo? O que nós vemos também é que ele batizava mediante arrependimento. As pessoas, para serem batizadas por João, elas tinham que manifestar publicamente arrependimento e fé. Essas duas coisas andam juntas. Por quê? Ele pregava arrependimento, né? Ele dizia, arrependei-vos, mas isso tinha um complemento. Arrependei-vos porque é chegar o reino de Deus. O que ele estava dizendo? Que o Messias, o Cristo, estava por chegar para estabelecer seu reino. Nós vemos que as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados e crer naquilo que os profetas anunciavam a respeito da vinda do Cristo, ou como era chamado no Antigo Testamento, o Messias, que é a mesma coisa, sempre reforço. Messias vem do hebraico, Mashiach. Cristo vem do grego, tá? Mas as duas palavras querem dizer a mesma coisa. Combinado? Quer dizer o que mesmo? Vocês lembram? Ungido, isso. Tá? É o ungido de Deus. Aquele que ele havia de enviar com o propósito de salvar e de estabelecer o reino de Deus. O João, o Batista, começou a batizar, então, como a gente viu, antes mesmo de a igreja nascer. E isso também está de acordo com os profetas, porque Isaías falou a respeito da vinda dele, que ele viria para aplanar terreno, para preparar o caminho para o Senhor. Então, ele veio pregando e preparando um povo já para que quando Jesus iniciasse seu ministério, quando ele se manifestasse, nós já teríamos ali pessoas convertidas. Aí nós paramos naquele ponto de ver
que todos os discípulos de Jesus, assim como ele mesmo, se submeteram ao batismo de João. O que acontece? Se hoje uma igreja batiza, se a nossa igreja hoje batiza alguém, ela faz isso por autoridade que a igreja adquiriu. Mas se a gente for voltar lá atrás, nós vamos ver que a igreja passou a ter essa autoridade de batizar, e essa igreja, essa primeira igreja que teve a autoridade de batizar, toda ela foi batizada por quem? Pelo João. E o João recebeu a autoridade diretamente de Deus. Então, existe uma questão de autoridade para batizar, que é herdada de João. Se requer o batismo, não para salvação, mas se requer, uma vez que se requeira o batismo de alguém que crê, alguém que confia na salvação dada pelo Senhor, essa exigência, essa questão era uma verdade no tempo de João e é uma verdade também no período da igreja. E uma vez que a igreja batiza, ela faz aquilo que se fez desde o início. Os discípulos não batizavam alguém sem eles mesmos terem se sujeitado ao batismo. Existe uma questão ao longo da história que fica assim, controversa, falando entre os homens. Porque mesmo na reforma, aqueles homens que romperam com a Igreja Católica, então a gente fala de Lutero, de Calvino e outros mais. Eles estavam, são homens que estavam dentro da Igreja Católica. E eles chegaram a um momento, à conclusão de quê? De que aquela igreja tinha perdido a sua autoridade. Porque ela tinha se desviado de uma forma tão grande que ela precisava ser reformada. A Igreja Católica não se permitiu reformar. O que se chama hoje de Igreja Reformada, lamentavelmente, eles mesmos passam a ideia de que eles são a mesma Igreja Católica, só que passou por melhorias. Se reformou, consertou coisas que estavam deterioradas. Mas eles estão alegando que eram a mesma, que são a mesma igreja. E por isso até existe uma perspectiva de que em um certo momento eles vão voltar para lá. A Igreja Católica, vamos dizer assim, é um sonho que eles têm. E existe um objetivo traçado de trazer de volta para si os reformados, aqueles que protestaram, que eles se voltem de novo, voltarem para a mãe, como eles dizem. Bom, mas onde eu quero chegar é que esses reformadores, apesar de protestarem contra tantos erros, por eles considerarem que aquela igreja, apesar de tão desviada, ainda era a igreja verdadeira, eles nunca se submeteram a um novo batismo. Eles carregaram o batismo que foi ministrado pela Igreja Católica quando?
Quando é que Lutero foi batizado? Quando ele se converteu? Não, o testemunho dele mesmo é de que se converteu, que ele compreendeu o evangelho anos mais tarde. Ele foi batizado quando era bebê. Não é um batismo bíblico. Conforme nós vemos a Bíblia ensinar, João batizava pessoas arrependidas. Tomando Lutero como exemplo, né? Ele foi batizado quando ainda era uma criança. E quando ele se converteu, anos mais tarde, que ele realmente entendeu o evangelho, eu quero crer que ele tenha realmente entendido o evangelho, apesar de não concordar com muitos posicionamentos, eu espero que ele seja convertido. Que ele tenha sido realmente salvo, eu não estou negando isso, mas não dá para afirmar nenhuma coisa nem outra. Não vou entrar nesse mérito. Mas o que ele deveria ter feito? Então, eu quero ser fiel à Bíblia, às Escrituras, e eu quero ser batizado. Mas isso seria uma afronta ainda maior, porque eles mesmos não lidavam da maneira correta com isso. Porque os próprios reformadores eram contrários ao rebatismo. E aqueles reformadores, né, aqueles que eles tinham como companheiros deles nessa luta de reformar, de se voltar para a Escritura, mas que entendiam que era necessário um novo batismo para aquele que crê, eles passaram a perseguir, eles rejeitaram. Esses foram chamados os... Como? Os anabatistas, né? Ou os rebatizadores. Por quê? Nos grupos chamados anabatistas, a gente, né, vou abrir um parênteses aqui, que a gente tem que observar. Nem todos os anabatistas eram realmente ortodoxos biblicamente. Tá? Todos aqueles que simplesmente pregavam rebatismo eram chamados de anabatistas. Eles estavam certos nesse ponto? Sim. Só que tinha muitos grupos que estavam certos nesse ponto, mas errados em outros. Tá? Então, o que a história faz muitas vezes? Faz um pacote de todos aqueles movimentos que existiam e coloca todos eles num pé de igualdade, como anabatistas. Eu sempre digo, olha, é a mesma coisa de que daqui a 100 anos alguém fale sobre os batistas. Ah, porque os batistas faziam isso assim, assim, assado. Se eles disserem daqui a 100 anos, digamos que Cristo não tenha voltado até lá, mas se eles disserem, os batistas, eles tinham muitos cantores que gravavam discos e faziam muitos movimentos, eles tinham suas igrejas pintadas de preto. Quando disserem isso daqui a 100 anos, eles vão estar mentindo? Não. Não, porque tem batistas que fazem essas coisas hoje. Mas se pegar, por exemplo, esses, né? Estou pegando mais ou menos características aí da Lagoinha, né? Chamado Batista da Lagoinha, se chamam batistas. Mas não tem nenhum, né? Comparar eles com a gente, por exemplo, não tem quase nada a ver. Né? Muito pouco sobra de pontos em comum. Tá? Então a gente tem que olhar lá para trás, anabatistas, também da mesma maneira. Não é porque olhavam para essa questão do batismo de uma maneira bíblica que realmente todos aqueles
grupos, todas aquelas pessoas eram igrejas verdadeiras, tá? Mas é importante que a gente olhe para o batismo, coisa que os reformadores não fizeram, como a Bíblia apresenta. O batismo é para aquele que crê. O batismo é para aquele que se arrependeu dos seus pecados e agora crê no Senhor Jesus como o Messias, como o Cristo, enviado de Deus, o ungido. E a igreja cristã, desde o princípio, praticou esse tipo de batismo. E ela herdou a autoridade do batismo, ou seja, a origem, então, do batismo cristão, é o de João. Mas os discípulos, assim como Jesus, não eram hipócritas de requerer o batismo daqueles que crescem, sem que eles mesmos fossem batizados. Então, não há o que se pensar em termos de que os discípulos, né? Quando eu digo os discípulos, eu me refiro especificamente aos 12, que eles não tenham sido batizados. Tá? Nós vamos ver um pouquinho disso então agora. E curiosamente, o próprio Senhor Jesus foi batizado. Então nós vamos ver aqui o batismo de Jesus. Até ele fez questão de ser batizado por João. Abram lá em Mateus capítulo 3, irmãos. Mateus capítulo 3, de 13 a 15. Nós lemos aqui sobre o batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Notem, Jesus viajou para vir ser batizado por João. Ele deixou o seu lugar, fez questão de ir lá para ser batizado especificamente por João. Por que João? Por que Jesus fez isso? Ele podia ter pedido para Maria: mãe, me batiza. Podia? Humanamente falando, sim. Mas não poderia. Biblicamente, não. Ele poderia ter se auto-batizado? Poderia? Ele mesmo mais tarde disse: é me dado todo o poder no céu e na terra. Ele tinha toda a autoridade para fazer. Ele poderia chegar lá nas águas sozinho ou com, né, convocar todo mundo ali para um testemunho público e falar: eu, sendo o Cristo, eu me batizo. Em nome do Pai, de mim mesmo e do Espírito Santo. E mergulhar lá. Mas por que ele foi procurar João? Por que ele se deu esse trabalho? Porque quem tinha autoridade para batizar era João. Deus enviou João para batizar. E até aquele tempo, só quem tinha autoridade para batizar, dada por Deus, era João. Não podia ser outro. Por que eu estou chamando a atenção sobre isso? Por aquela questão que a gente enxerga na Bíblia de autoridade. A conversa entre Jesus e João é resumida aqui da seguinte forma, versículo 14. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Tem nexo a fala de João.
né? Tem nexo. Por quê? Ele mesmo dizia: após mim vem aquele que é antes de mim, aquele que é maior do que eu. João sabia que ele não era digno nem de segurar o chinelo, né? Calçar as alparcas de Jesus. Ele mesmo sabia que ele era indigno diante de Jesus. Apesar de João ter sido um grande profeta, um grande homem de Deus, mesmo enviado por Deus e capacitado por Deus, o testemunho de Jesus mesmo a respeito dele é grandioso. Mas João enxergava que ele era um homem. Então é por isso que ele se opõe. Realmente, se nós formos ver bem, era até constrangedor para João, né? Eu batizar o Filho de Deus? Faria mais sentido ele me batizar. João sentiu que ele batizando seria como se ele tivesse alguma autoridade sendo superior a Jesus. E ele sabia que não era isso. Mas Jesus veio para ser batizado por João, não porque ele tivesse se arrependido de pecados, porque a Bíblia relata que Jesus, né, é importante a gente deixar claro isso. Jesus em tudo foi tentado, né, como nós, porém sem pecado. Não houve pecado. Né? Todo o tempo da sua vida aqui, ele viveu santamente, retamente, sem pecado algum. Se ele tivesse um pecadinho, ele teria que morrer pelo seu pecado e não poderia morrer pelos nossos. É justamente aí que reside a necessidade de Cristo, né? O justo morrendo pelos injustos. Se ele também fosse um injusto, ele não seria capacitado diante de Deus para pagar a culpa de qualquer outro. Mas o que nós vemos aqui é, Jesus responde para João. Versículo 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora. Como quem diz, olha, eu sei, eu entendo o que você está dizendo. Mas por enquanto, João, é necessário que seja feito assim. Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O que ele estava dizendo, João, nós precisamos cumprir isso. Eu sei que você está constrangido com essa situação, mas é necessário que nós façamos isso. Você vai me batizar. Por isso eu vim a você. Isso era necessário. Então, em seguida, nós lemos. Então, ele o permitiu. Então, João concordou com Jesus. Então, tá bem. Por quê? Jesus disse, é necessário nós cumprirmos toda a justiça. Essa palavra justiça, ela especifica toda a plena vontade de Deus. Se nós queremos saber o que realmente é justo, nós temos que saber qual é a vontade de Deus a respeito de qualquer coisa. Amém? Você quer praticar justiça? Você quer ser justo mesmo? Porque tem um negócio entre os homens, né? Às vezes a gente querer ser ou se achar justo aos próprios olhos, pelos meus critérios. O nosso critério é falho. Se nós realmente queremos ser justos, queremos buscar justiça na nossa vida, nós temos que primeiro entender qual é a vontade de Deus, e então praticar ela. Essa é a verdadeira justiça, não é o que eu acho.
Não é o que você acha. É o que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a palavra de Deus. É a maneira que Deus manifesta a sua justiça para conosco. Certo? Então, tem que haver sujeição, submissão. Olha que exemplo maravilhoso nós temos. O próprio Senhor Jesus, na sua perfeita santidade e retidão, ele mostra aqui que nós devemos ser submissos a Deus. Ele mesmo, na condição do filho, se põe submisso ao Pai. Sujeito àquilo que tinha sido determinado na palavra de Deus. Então, quem somos nós para querer fazer diferente? Ele disse, João, nós precisamos fazer assim, porque nós precisamos fazer tudo conforme está na palavra. Tudo conforme meu Pai estabeleceu. Então, nós temos que fazer assim. Então, é por isso que nós também temos que ter zelo em todas as coisas. Mas, já que nós estamos falando de batismo, é por isso que nós devemos ser zelosos com o batismo. Amém? Se Jesus foi, quem somos nós para dizer, não, pode ser de qualquer jeito. Então, hoje, pode ser por aspersão, por ablução, pode ser virtual, pode ser no toboágua, você mesmo pode se autobatizar. Tem um monte de maneira, cada um faz do seu jeito. Pode ser qualquer um que te batize, qualquer igreja, mesmo que seja uma igreja inventada aí por homens, né? Algum mercenário aí, algum malandro. Tá? Tem muitas igrejas batistas hoje que são herdeiras daquelas, isso me deixa indignado, né? São herdeiras daquelas igrejas que muita gente morreu por zelo do batismo. O fato de eles rebatizarem pessoas que se convertiam levou muitos dos nossos irmãos do passado a serem mortos. E agora tem batistas que são herdeiros daquelas igrejas e dizem, não, qualquer batismo serve. Você está vindo para a nossa igreja, você foi batizado por quem? Pela igreja ali da esquina. Pode ser o maior malandro, aqueles caça-níqueis. Tá bom. Foi batizado, está batizado. Alguns nem ligam se foi por aspersão, como é que foi, né? Então, a forma, quem foi que fez o batismo, né? A autoridade de quem, não importa, nada importa. Espera aí, nós estamos renegando o zelo de cumprir a justiça de Deus. O nosso Senhor, o nosso Mestre Jesus teve todo o zelo. Amém, irmãos? Então, por isso que a gente valoriza fazer a coisa da maneira certa. Não é ser fariseu. Nós não devemos fazer isso com farisaísmo. Nós devemos fazer isso com entendimento. Eu quero cumprir toda a justiça. Nós tivemos caso recente aí, de um irmão entendeu. Espera aí, quando eu fui batizado, eu não era convertido, eu me converti depois, eu quero ser batizado da maneira correta. Agora convertido. Amém. Quis cumprir a justiça. Um outro irmão falou, espera aí, eu fui batizado da maneira, eu acho que não foi correto. Eu não cumpri a simbologia. Eu quero ser batizado de novo. Zelo. Amém. Tá certo, nós estamos agindo, quando agimos assim, nós estamos agindo como o nosso mestre. Ele teve todo o zelo. Ele não falou, João, você não quer me batizar? Não, tudo bem, não precisa. Não, ele disse, João, nos convém, esse convém aqui não é, né? É necessário, não é, seria bom se a gente fizesse. É necessário a gente cumprir toda a justiça.
Jesus basicamente, apesar da Bíblia não afirmar, nós não temos um texto que explique. Tem certas coisas que a Bíblia só descreve. Foi assim. Mas ela não entra em detalhes. Você tem que entender o texto. Entender por que daquilo. Eu enxergo dois motivos básicos a respeito de Jesus ter feito questão de ser batizado. Batismo nenhum. Primeiro, dizer o que não é o batismo. Jesus não foi para lavar os seus pecados, até porque batismo nenhum lava pecados. Ninguém tem seus pecados lavados na água. A Bíblia afirma que nossos pecados são lavados no sangue do Cordeiro. Certo? Então, não tem nada na Bíblia que diga que o batismo é para nos purificar dos pecados. Até por isso, no estudo inicial, a gente viu um pouco, existe um erro, um equívoco de muitos estudiosos que pegam o texto de Hebreus, que faz referência àquelas abluções que ocorriam, que eram feitas lá no Antigo Testamento. Existia, sim, lá no Antigo Testamento, alguns rituais de lavagem, de purificação. Isso é uma coisa. Eles se lavavam mesmo na água. O sacerdote, antes de ministrar, ele tinha que se lavar, se purificar. Mas ali não tem simbologia do batismo. Aqueles rituais de lavagem para purificação são uma coisa. Em lugar nenhum diz que o batismo é para purificar os pecados. Jesus, notoriamente, primeiro, ele deu o exemplo a todos os demais que o seguissem. O que era ensinado pela igreja depois é que todo aquele que cresce deveria ser batizado. Todos os discípulos foram batizados. E Jesus não ficou fora disso. Ele mesmo fez questão de dar o exemplo. Então, primeiro, a gente vê isso como exemplo. Toda a igreja cristã inicial. Jesus formou sua igreja quando chamou os discípulos. Ali foi realmente a igreja base de tudo que a gente tem hoje. Ele treinou, ele ensinou, ele saiu com aqueles homens e pregou. E os que se convertiam, aqueles homens, aquela igreja batizava. Com aquela igreja, Jesus celebrou a ceia. Ele instituiu a ceia com aquela igreja, com aqueles homens. E eles ficaram, depois que ele partiu, que ele subiu aos céus, eles ficaram para ensinar muitos anos ainda. Alguns foram levados mais cedo, outros mais tarde. João, o último, Mas aqueles homens, eles ficaram ensinando todas as coisas que Jesus tinha ordenado, e assim aquela igreja foi se multiplicando em várias igrejas locais. E para cada uma delas era ensinado a mesma coisa. Os que creem devem ser batizados. Olha, nós, apóstolos, fomos batizados. Vocês devem ser batizados. Jesus, o Senhor, foi batizado. Vocês também devem ser batizados. Mas existe um segundo motivo além do exemplo. Jesus estava ali começando seu ministério, fazendo uma representação daquilo que era o objetivo final da sua vinda. Até nisso a gente pode perceber que o batismo não pode ser um simples aspergir de água na cabeça. Porque Jesus estava representando ali, ele começou o seu ministério representando aquilo que ele ia fazer de verdade. O batismo está falando sobre morte. Aliás, o batismo fala de duas coisas: morte e qual a outra? Ressurreição.
sepultado nas águas e ressurge. Jesus estava falando no batismo daquilo que ele ia cumprir, que ele iria morrer. A Bíblia relatava, né? O Antigo Testamento relatava a respeito disso. Ele iria morrer, ser sepultado, mas ele não ia, sua alma não ia ser retida na sepultura. E ele ressurgiu o terceiro dia. Ele cumpriu a profecia de Jonas, que talvez as pessoas não conseguiam entender, mas fica notória a similaridade, porque ele mesmo revela. Isso vai se cumprir. O batismo fala disso, irmãos. Quando alguém que creu é batizado, ele está dizendo duas coisas. Primeiro, está falando a respeito da sua fé em Jesus. Que o meu Senhor foi sepultado e reviveu. E ele está falando também, eu também morri com ele. E hoje eu sou uma nova criatura. O batismo é uma figura, assim, maravilhosa. Esse é o testemunho público, né? A finalidade do batismo é esse testemunho público. Então Jesus cumpriu isso. Era necessário que ele cumprisse isso para testificar da sua própria obra. Todos os apóstolos foram batizados e deveriam ter sido batizados pelo João. Em Atos 1, quando Judas se manifestou, traiu Jesus e depois, cheio de remorsos, tirou sua própria vida. Passado aquele período, Jesus já ressuscitado, o apóstolo Pedro atentou para a necessidade de que alguém dentre eles substituísse Judas. Nós lemos no versículo 21, diz assim: é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então, apresentaram ali 2 homens que preenchiam esses requisitos. Alguém que esteve com eles todo esse tempo, desde que Jesus mesmo, daquele dia que nós acabamos de ler, que Jesus foi batizado por João, até quando ele ressuscitou, alguém que esteve com eles durante todo esse período. Se alguém tinha que estar com eles já quando Jesus foi batizado por João, nós podemos inferir o que disso, irmãos? Percebem? Se era alguém que já estava entre eles, era alguém que já era batizado por João antes mesmo de Jesus. Percebe? Então, esses 2 homens preenchiam esse requisito também. Eles já eram discípulos de João, por assim dizer. Eles já tinham ouvido a pregação, já tinham sido batizados, estavam entre eles também. Não foram chamados por Jesus pessoalmente para compor aquele grupo inicial dos 12. Mas aqui a igreja recompôs o número dos apóstolos. E para ser um apóstolo, no entendimento dado por Deus, cremos nós a Pedro, era
necessário que fosse alguém batizado por João também. Todos eles eram. A gente vai dar um pulo aqui, irmãos, só para concluir o nosso assunto de hoje, lá em Atos 18, porque nós encontramos um texto aqui curioso, e alguns têm esse texto como meio polêmico. Mas quando a gente lê ele com atenção voltada para o que a Bíblia mesmo diz, e não outra coisa, a gente consegue entender, não tem tanta polêmica assim não. Atos 18, 24, relata o seguinte: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo. Ele era judeu, mas ele era natural de Alexandria. Nascido em Alexandria. Ele era um judeu, de origem judia. O nome Apolo, curioso, um nome grego. Mas ele era nascido em Alexandria, que ficava onde? Alexandria é no Egito, norte do Egito, tá? Mas ele era um judeu. E diz aqui, um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Então, eloquente, ele falava muito bem. E era poderoso nas Escrituras. Isso quer dizer, ele tinha muito conhecimento e ele era convincente na pregação, né, com clareza das Escrituras. O versículo 25 fala: Este, o Apolo, era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Mas olha, aí tem uma coisa: conhecendo somente o batismo de João. Então, ele era totalmente instruído com relação ao Senhor. A palavra de Deus ele conhecia muito bem. Ele era um judeu conhecedor das Escrituras, temente a Deus. Ele sabia muito bem a respeito do Messias, de Cristo. Ele era um cristão. Mas ele só conhecia o batismo de João. Quer dizer, ele desconhecia coisas que aconteceram depois. O que nós podemos entender foi que o Apolo se converteu, foi batizado por João. Mas, sendo ele de fora, ele não permaneceu ali. Então, naqueles dias iniciais da igreja ali em Jerusalém, o Apolo não estava lá. E é fácil de entender isso porque ele era alguém natural lá do Egito, lá de Alexandria. E agora ele chegou lá em Éfeso. Vamos dizer, está ali no Oriente Médio. Éfeso é onde atualmente é a Turquia, né? Onde recentemente teve aí terremotos. E a gente lê mais aqui. Então, olha, atentem, guardem isso. Ele conhecia somente o batismo de João. Versículo 26 diz: Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Então, eles esclareceram ele a respeito das coisas que ele não tinha conhecimento, do que aconteceu depois que ele deixou Jerusalém. E aí, versículo 27, querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam.
Então, ele foi dali para Acaia, região onde ficava Corinto, e ficou com os irmãos lá. Mas depois a gente vê no capítulo 19, o Paulo, o apóstolo Paulo, vai para lá. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos. A Bíblia não fala se, sei lá, Priscila e Áquila escreveram para Paulo, falando, olha, passa aqui em Éfeso. Não, a Bíblia fala que, por fim, depois que o Apolo foi embora de Éfeso, é que Paulo foi para lá. Passou ali. E quando ele chegou em Éfeso, ele encontrou alguns discípulos. Versículo 2 diz, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo, que haja Espírito Santo. Eles não sabiam de nada daquilo que tinha acontecido com a igreja lá em Jerusalém. Mas Paulo considerou eles discípulos, porque eles criam. Nós podemos entender claramente por que é que eles criam no Evangelho. Por que é que eles eram realmente discípulos? Quando se refere a discípulos, são seguidores de Cristo. Porque eles ouviram de Apolo. Mas eles, assim como Apolo, não sabiam das coisas que tinham acontecido lá quando veio, o Espírito Santo para a igreja. É por isso que Paulo faz a seguinte pergunta no versículo 3. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Quando nós lemos lá o Novo Testamento, em algum lugar diz que João foi a Éfeso? Não, é muito longe. João nunca saiu das terras de Israel ali. Ele batizava ali na Judéia, na Galiléia, junto do Rio Jordão. Mas eles disseram que conheciam o batismo de João. Eles não foram batizados por João. O batismo que eles conheciam era o de João, porque eles aprenderam de Apolo, que só conhecia também o batismo de João. Provavelmente o Apolo batizou eles. Mas assim como Apolo ignorava aquelas coisas, eles também. Mas Paulo viu sinceridade neles. Esses irmãos entendem o Evangelho. Mas eles não têm alguns sinais daquele manifesto naquele tempo, sinais próprios daqueles que são crentes. Versículo 4, mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Está certo? Só que fica aqui a concordância dele com aquilo, mas está, fica implícito aqui, mas está faltando alguma coisa para vocês. E nós vemos no versículo 5, aqui é tudo apresentado de uma maneira muito resumida. Mas diz assim, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E esses eram, ao todo, uns 12 homens. Então, o que nós vemos? Aqueles discípulos que foram encontrados por Paulo ali, eles já eram convertidos. Mas eles não eram uma igreja. Eles conheciam, eles tinham sido batizados por Apolo, que só conhecia o batismo de João. Mas João não delegou a nenhum homem a autoridade para batizar. Eles precisavam ser batizados
pela igreja. E Paulo levava a autoridade da igreja para batizar. Aí está a diferença. Então aqui nasce a igreja em Éfeso. Aquela mesma igreja que nós lemos depois da carta que Paulo escreveu mais tarde para eles, começou aqui com esses 12. Curiosamente 12 também. Mas o que nós podemos observar aqui para concluir? Olha, a origem do batismo cristão está em João. Mas João não delegou a Apolo ou qualquer outro homem, ele não tinha poder para fazer isso. Tá? A autoridade de continuar batizando. A autoridade se segue por aquela igreja que Jesus fundou, né? Onde todos foram batizados por João, que tinha autoridade para isso até então, mas com a morte de João, a autoridade é a igreja de Cristo para batizar. Quem tem autoridade é uma igreja de Cristo. E hoje nós entendemos aquelas igrejas que se sucedem àquela. Tá? Nós vamos, no próximo estudo, irmãos, ver o histórico de batismos e o que a gente pode tirar disso aqui no Novo Testamento. Tá bom? O que a gente encontra aqui no livro de Atos, além desse caso, e algumas observações contidas nas cartas sobre. Tá bom? Mas qual é o objetivo? Não vamos perder isso de mente, esse foco. É ver o que realmente a Bíblia ensina sobre o batismo. Aqui o que nós encontramos. Por que é que o batismo que aqueles irmãos tinham não serviu? Notem, a questão aqui não era o batismo do Espírito Santo. Primeiro eles foram batizados e aí eles tiveram a manifestação dos dons do Espírito, como a igreja teve inicialmente lá em Jerusalém. Não que ocorreu um novo batismo do Espírito Santo, mas aquilo foi por extensão, pela autoridade da igreja, ali se mostrou que eles receberam a autoridade de Deus. A gente vai ver algumas coisas similares ainda no livro de Atos. Tá bom? Vamos orar e vamos compartilhar da ceia hoje.